Uma advogada idealista que se apaixona pelo filho do político corrupto que ela está tentando prender. Já imaginou como seria viver essa contradição? Helena tem 27 anos, olhos castanhos firmes, carregando no peito a promessa de justiça, feita ainda criança. Ela é determinada, fala com paixão e uma pitada de coloquialismo que mostra sua origem simples e sua luta contra um sistema podre. Do outro lado está Davi Ferreira, 30 anos, olhos verdes inquietos, um homem que tenta fugir da sombra do pai. O senador corrupto que Helena quer levar à cadeia. Carrega no nome a dor de ser parte de uma família que ele não escolheu. Dois mundos, duas histórias, um amor proibido que vai desafiar tudo o que eles acreditam e tudo que você pensa sobre justiça e lealdade. Fica comigo que essa história vai mexer com você de um jeito que novela nenhuma consegue. Helena tinha apenas 11 anos quando descobriu que a justiça não mora nas leis, mas nos silêncios que elas deixam escapar. Era final de tarde. A luz alaranjada entrava pelas frestas da janela da sala. O ventilador fazia um zumbido fraco, empurrando o calor abafado para lá e para cá, como se tentasse fingir que estava tudo bem. Na cozinha, a mãe, Dona Lúcia, permanecia imóvel, com a cabeça apoiada nos braços, sobre a mesa. Um envelope pardo estava aberto, amassado. Dentro, o aviso do despejo. Um papel frio que anunciava o fim de um lar construído com suor e promessas. Tudo por conta de uma fraude no programa habitacional. E ninguém seria punido. Foi ali, entre o cheiro de café requentado e a poeira flutuando nos raios de sol, que Helena, ainda menina, jurou em silêncio: um dia eu vou mudar isso. Aquela dor virou combustível. Enquanto as outras crianças brincavam, ela mergulhava em livros. Cresceu ouvindo a mãe dizer: faz o certo mesmo que doa. E ela fez, hein? Aos 27 anos, formada com honra, coração latejando de ideais, Helena entra no seu primeiro caso grande. Os sapatos ecoam no corredor do tribunal como batidas de tambor. Cada passo é um lembrete da promessa que ela carrega no peito. O ar ali dentro tem cheiro de papel antigo e café barato. O carpete cinza está manchado de histórias que nunca viram justiça. O tribunal parece respirar devagar como uma fera adormecida, esperando o momento certo para mostrar os dentes. Sobre a mesa dela, processo no 2034-21. Investigação sobre o senador Álvaro Ferreira. Político influente, carismático, intocável. O tipo de homem que distribui sorrisos em campanha e contratos fraudulentos por baixo da mesa. Helena segura o dossiê como quem segura um coração prestes a explodir. Páginas e páginas de provas, depoimentos, cruzamentos de dados, notas fiscais fantasmas. Tudo leva a ele. Mas a pergunta que martela na mente dela é: será que vão deixar ela chegar até o fim? Na primeira audiência, o salão está cheio. Advogados, jornalistas, seguranças, todos atentos. O senador entra cercado de assessores. O perfume dele invade o ambiente. Caro, forte, quase ofensivo. Mas o que mais chama a atenção é o sorriso. Aquele sorriso treinado, cínico, calculado. Como quem diz: podem tentar, eu já vi piores. Helena, com a toga ainda cheirando a naftalina, ergue a cabeça, encara o juiz e diz com a voz firme: hoje o que está em julgamento não é só um nome, é a esperança de um povo inteiro. Silêncio. Até o ar parece hesitar. Do outro lado, Álvaro ajeita a gravata e sorri de canto. E naquele momento, sem saber, Helena já está dentro do jogo. Um jogo onde as peças se movem no escuro e onde o próximo lance pode vir do coração, e não da lei. O tribunal, naquele fim de tarde, parecia um labirinto silencioso de segredos sufocados. O ar quente e pesado fazia o suor deslizar pelas costas de Helena como um aviso cruel. Nem todo o calor aquece o coração. Às vezes ele queima, dilacera. O cheiro metálico das provas, o ranger abafado das cadeiras e o tic-tac insistente do relógio criavam uma sinfonia estranha que só os nervos poderiam entender. Ela estava ali, com as mãos firmes, tentando domar o turbilhão que se agitava dentro dela. O peso da responsabilidade esmagava sua coluna
e cada olhar do público parecia atravessá-la como uma lâmina invisível. Mas o que ela não esperava era que o próprio destino faria um movimento ousado. Quando ele entrou, Davi Ferreira não era só um homem, era um símbolo vivo da contradição. O ar ao redor dele parecia mais fresco, como uma brisa inesperada, num dia sufocante. Seus olhos verdes eram 2 faróis acesos no meio da tempestade, e naquela breve troca de olhares, Helena sentiu a terra ceder sob seus pés. Ele avançou com um passo que ecoava como um trovão contido. Aquela voz baixa e, carregada de ironia, soou como um sussurro cortante. Você deve ser a advogada que quer derrubar meu pai. A frase bateu no peito dela como um martelo de ferro, um som brutal. Bam! A boca secou, o mundo pareceu se encolher e ela percebeu que aquela batalha não seria apenas jurídica, mas pessoal, visceral, cheia de fantasmas. Ela o encarou, a respiração presa, a coragem que vinha da promessa de infância inflamando cada palavra. E você deve ser o filho que vai explicar como ele desviou o dinheiro do povo. Mas mesmo com a voz firme, algo dentro dela vacilou. Um choque elétrico percorreu seus nervos. Porque ali, naquele instante, ela viu não o inimigo, mas um homem preso numa teia tecida pelo próprio sangue. Davi sorriu, mas era um sorriso carregado, de uma melancolia profunda, quase poética. Nem tudo é preto no branco, advogada. Às vezes a gente vive no cinza. Essa frase foi uma lâmina afiada, que cortou a narrativa fácil que Helena vinha contando para si mesma. Era uma metáfora viva, uma ironia cruel que prenunciava dias de tormenta e dúvida. O som do tribunal se apagou por um instante, como se o tempo tivesse parado para ouvir o eco daquela confissão velada. O calor que antes parecia um peso, agora era um fogo que queimava, consumia e transformava. Helena sentiu o chão firme sob seus pés trair a segurança que ela buscava. A textura dura da verdade misturava-se ao sabor amargo da desilusão. Aquele encontro foi mais do que um choque de mundos. Foi a colisão de 2 almas que, mesmo em guerra, compartilhavam um destino inesperado. Uma tempestade que só começava a se formar. E enquanto eles se afastavam, cada passo deles parecia reverberar com a força de uma aliteração. Tic-tac, tic-tac. O relógio da vida marcava um novo ritmo. Um ritmo onde amor, traição e justiça dançariam uma dança perigosa e imprevisível. A noite caiu sobre a cidade como um manto pesado, e no apartamento de Helena o silêncio era quase palpável, um silêncio que não acalmava, mas ampliava, a tempestade que rugia em seu peito. O ar tinha um cheiro frio, quase metálico, misturado ao perfume suave do café que ela já nem se lembrava quando havia preparado. As luzes da rua piscavam lá fora, distantes como estrelas que ela não podia alcançar. Ela se sentou na beirada do sofá, as mãos tremendo levemente enquanto segurava a pasta de processos como se fosse a única coisa sólida naquele mundo, que começava a desmoronar. A imagem de Davi invadia sua mente, cada detalhe queimando sua memória como brasas vivas. Os olhos verdes inquietos, o sorriso triste que parecia carregar mais segredos do que palavras poderiam dizer. Aquela frase, nem tudo é preto no branco, às vezes a gente vive no cinza. O conflito dentro dela era uma batalha sem trégua. A advogada idealista, que sempre acreditou na linha clara entre o certo e o errado, agora se via perdida em um labirinto de dúvidas e emoções proibidas. Era como se uma tempestade tivesse invadido seu coração, com trovões de medo e relâmpagos de esperança que iluminavam e destruíam tudo ao mesmo tempo. Ela tentava se convencer de que Davi era só o filho do inimigo, uma peça no tabuleiro que precisava ser derrubada. Mas algo dentro dela resistia. Aquela conexão inesperada, aquele olhar que a desafiava e a atraía, se entranhava em sua alma como um veneno doce, impossível de ignorar. Ele é diferente. Ela sussurrava para si mesma, a voz quase um gemido na escuridão. Ele não escolheu esse caminho. Mas será que pode escapar dele? Cada pensamento vinha acompanhado de um peso na garganta, uma hipérbole de sentimentos que parecia aumentar seu coração até quase explodir. Medo, dúvida, desejo e
culpa se misturavam numa dança silenciosa e dolorosa. Naquele momento, Helena sentiu a fragilidade de seus próprios ideais, como se fossem castelos de areia ameaçados por uma maré que ela não podia controlar. A promessa de justiça, que sempre fora sua âncora, parecia se dissolver em meio às sombras do cinza, mas junto com o medo brotava uma fagulha tênue de esperança. A esperança de que, talvez, o amor fosse capaz de transformar até as maiores feridas, de curar as rachaduras profundas da alma. Ela fechou os olhos, respirou fundo e fez uma promessa silenciosa. Não deixaria que o amor a cegasse, mas também não podia negar que ele começava a mudar tudo. A batalha estava só começando. Entre o dever e o desejo, entre a justiça e a paixão, entre o certo e o incerto. E no silêncio daquela noite, o coração de Helena batia uma batida diferente, uma melodia complexa que anunciava uma guerra interna que definiria o seu destino. Os dias que se seguiram ao encontro no tribunal foram um emaranhado de pensamentos que não davam descanso a Helena. Ela tentava manter a rotina, mergulhando nos documentos, nos depoimentos, mas cada palavra parecia perder a força diante da lembrança daquele olhar verde intenso que a desafiava, mas também a convidava para um território desconhecido. Foi numa tarde cinzenta, com o céu encoberto por nuvens pesadas e a chuva começando a tamborilar suave nas janelas do escritório, que tudo mudou. Helena estava sozinha, organizando papéis, quando ouviu a voz dele tão próxima que fez seu corpo estremecer. "Posso entrar?" Davi estava ali, parado na porta, com o olhar carregado de algo que misturava cautela e sinceridade. O som da chuva era uma trilha sonora tímida para aquele momento que parecia ser um passo cuidadoso em direção a algo novo. Ela hesitou, mas não disse não. Ele entrou, trazendo consigo o cheiro amadeirado do perfume que usava, uma mistura estranha e atraente que ela nunca tinha sentido antes. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas cheio de significados não ditos. Queria conversar. "Longe dos holofotes das acusações", disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Helena sentiu o peso daquelas palavras, como uma ponte lançada sobre um abismo. Era o convite para atravessar, para se arriscar. Eles se sentaram frente a frente, e o tempo pareceu desacelerar. O barulho da chuva se misturava ao bater suave dos dedos dela na mesa. Um ritmo nervoso, hesitante, mas curioso. Davi começou a falar, não como o filho do político corrupto, mas como um homem cansado das máscaras que precisava usar. "Você não sabe o quanto isso tudo me dói. Meu pai, ele me prendeu numa prisão invisível." Sua voz falhava, carregada de uma tristeza que Helena nunca imaginou que pudesse existir naquela família. Helena, por um instante, viu além das notícias, além das manchetes. Viu um ser humano vulnerável, dilacerado pelo próprio sangue. Ela respondeu, tentando equilibrar a razão e a empatia. "Não é fácil acreditar que há verdade no que você diz, mas talvez seja esse o ponto. Nem tudo é o que parece." O diálogo que se seguiu foi uma dança delicada entre a desconfiança e a vontade de entender, uma troca de verdades escondidas sob camadas de silêncio e medo. Aquelas horas juntos foram o primeiro passo, a faísca que acendeu um fogo silencioso e perigoso, uma aproximação que, apesar do risco, carregava a promessa de transformação. Quando ele saiu, a chuva tinha parado, mas dentro de Helena uma nova tempestade começava a crescer, feita de emoções confusas, dúvidas e um estranho calor que invadia seu peito. O encontro deixava claro que nada mais seria simples, que o mundo preto no branco que ela conhecia estava sendo pintado em tons de cinza. E naquele instante, a advogada idealista percebeu que a linha entre amor e dever era mais tênue e mais frágil do que jamais imaginara. As semanas passaram, e o escritório da advogada Helena parecia uma prisão silenciosa, onde o tempo corria devagar, pesado como chumbo derretido. O aroma do café frio misturava-se ao cheiro ácido do papel amarelado, enquanto as folhas preenchidas com provas e testemunhos empilhavam-se na mesa, como um lembrete cruel do peso da justiça que ela carregava. Mas aquela justiça, antes tão clara e luminosa,
começava a se desvanecer diante do que sua própria consciência insistia em lhe mostrar, que nem tudo era tão preto no branco quanto suas convicções insistiam em pintar. Cada vez que Helena abria um processo contra o pai de Davi, sentia como se uma mão invisível apertasse seu coração, um aperto gelado que corria por suas veias e a deixava sem fôlego. Era a ironia cruel de uma advogada idealista presa numa teia de amor e dever, onde as linhas entre vítima e vilão se confundiam, fazendo seu mundo tremer em aliteração. Conflito, confusão, coração. Durante as audiências, sua mente não conseguia evitar as imagens que Davi lhe revelara. Um homem que, apesar da sombra pesada do pai, lutava contra o destino que lhe fora imposto. Suas palavras, antes apenas argumentos de acusação, agora se transformavam em batalhas internas. Silenciosas, as noites eram piores. Helena deitava-se na escuridão do quarto, onde o silêncio era quebrado apenas pelo som do relógio. Um tic-tac que parecia o batimento acelerado de um coração prestes a explodir. Ela revirava os olhos, tentando expulsar os pensamentos que se recusavam a ir embora. Será que estou traindo minha missão? Será que o amor pode ser um crime? A hipérbole de seus sentimentos aumentava, e a culpa se transformava numa fera feroz que a devorava por dentro. Ela evitava os amigos, os colegas de trabalho. Até mesmo Carla, sua confidente, notava que algo em Helena tinha mudado profundamente. Num encontro rápido no café perto do tribunal, Carla olhou para ela com preocupação. Helena, isso não é só sobre trabalho, né? Tem algo mais aí, e você sabe. Helena, com um sorriso triste e cansado, respondeu. Às vezes, o que a gente acredita ser certo vira um labirinto onde a gente se perde. E o pior é não saber se vai encontrar a saída. Era uma confissão que simbolizava sua própria prisão emocional. Uma metáfora para a batalha invisível que travava entre seu idealismo e o amor que começava a florescer contra todas as probabilidades. Ela sabia que a linha que caminhava era frágil, quase invisível, como um fio de seda prestes a se romper. Cada passo que dava no tribunal a aproximava da verdade, mas também a levava para mais perto do abismo onde seu coração e sua razão ameaçavam se despedaçar. O dilema de Helena era um prenúncio sombrio. Ou ela encontraria uma maneira de conciliar esses mundos em conflito, ou perderia tudo, a justiça, o amor a si mesma, e enquanto o relógio continuava seu tic-tac implacável, ela sabia que a tempestade estava longe de terminar. Na verdade, só estava começando. A chuva ainda caía fina lá fora, batendo como um sussurro insistente nas janelas da pequena cafeteria onde Helena e Davi se encontravam, escondidos do mundo que parecia tão impiedoso. O aroma forte do café misturava-se ao cheiro terroso da chuva, criando um ambiente quase mágico, como se o tempo tivesse decidido desacelerar só para eles. Helena sentia o coração acelerado, a pele sensível a cada olhar que Davi lhe lançava. Um olhar que dizia mais do que palavras poderiam carregar. Era um olhar que revelava tanto medo quanto desejo. Um universo inteiro de emoções que eles precisavam decifrar no silêncio entre as palavras. Eles estavam ali, não só para trocar confidências, mas para encontrar um refúgio temporário, num mundo que insistia em separá-los. O som suave da música de fundo, uma melodia lenta e melancólica, parecia ecoar a fragilidade daquele momento, uma dança delicada entre o amor que crescia e os riscos que ameaçavam destruí-lo. Davi tocou a mão de Helena com uma leveza quase reverente, e o toque foi uma faísca que incendiou o ar entre eles. Era um toque carregado de promessas e medo, como se cada centímetro da pele quisesse gritar tudo que o coração não conseguia dizer. Eu nunca imaginei que poderia sentir isso. Contigo, ele disse, a voz embargada, quase um sussurro que mal atravessava os lábios. Mas cada vez que estou perto de você, sinto que posso ser alguém melhor, alguém diferente. Helena sentiu as lágrimas ameaçando escapar, não de tristeza, mas de uma emoção profunda e complexa. Era como se um peso invisível fosse tirado de seus ombros, mas ao mesmo tempo ela sabia que o mundo lá fora continuava cruel,
implacável. É perigoso, ela respondeu a voz trêmula. Mas talvez o perigo seja o preço que temos que pagar para sermos fiéis a nós mesmos. A chuva lá fora aumentou, tamborilando nas janelas como uma onomatopeia da tormenta que se formava. Não só no céu, mas também em suas vidas. Eles sabiam que aquele romance era uma hipérbole do impossível, uma chama ardente que poderia iluminar ou queimar tudo em seu caminho. O amor deles era uma metáfora viva para a luta entre o dever e o desejo. Uma batalha onde cada palavra, cada toque, era um passo na corda bamba entre a esperança e a ruína. Nos dias que se seguiram, Helena percebeu que aquela conexão com Davi começava a transformar tudo. Seus pensamentos, suas ações, suas convicções. Era como se um novo mundo, cheio de possibilidades e incertezas, estivesse se abrindo diante dela. Mas a sombra do pai corrupto de Davi pairava sobre eles como um símbolo sombrio, um lembrete constante dos riscos que corriam. Eles sabiam que o amor deles não era apenas um sentimento, era uma revolução silenciosa, um ato de coragem contra um sistema que queria mantê-los separados. E assim, entre sussurros e olhares furtivos, Helena e Davi construíam dia após dia um romance que florescia no meio da tempestade. Uma esperança delicada e feroz que resistia aos ventos mais fortes. O ar estava pesado, quase sufocante, como se o próprio céu conspirasse contra Helena e Davi. O zumbido distante das sirenes se misturava com o murmúrio dos ventos que cortavam as ruas estreitas, criando uma sinfonia inquietante, o prenúncio de algo prestes a explodir. No tribunal, as paredes antes impregnadas do aroma seco de papel e madeira velha, agora pareciam fechadas, apertadas, como se respirassem a tensão que crescia a cada olhar desconfiado lançado na direção de Helena. Seus passos ecoavam nos corredores frios, um som seco e metálico, batendo como um tambor de guerra que anunciava a batalha iminente. Cada telefonema silenciado, cada mensagem anônima recebida, era um soco no estômago, um lembrete cruel de que estavam sendo caçados, de que a segurança era um luxo que não podiam mais se permitir. O cheiro ácido do suor misturava-se ao aroma forte do café que ela tomava para espantar a exaustão, mas nada conseguia afastar a sombra que se aproximava. Davi, com o rosto marcado pela angústia, tentava manter firme a fachada de homem forte, mas os olhos denunciavam um mar revolto de medos e dúvidas. Em um dos encontros secretos, o som distante de passos apressados no parque deserto reforçava a sensação de vulnerabilidade. Eles não vão parar até destruir tudo o que você representa, murmurou Davi, enquanto suas mãos trêmulas buscavam as de Helena tentando transmitir força. Eles podem tentar, mas eu não vou ceder, respondeu ela, com a voz rouca, carregada de uma determinação que parecia quase uma hipérbole de coragem, uma chama intensa, desafiando o vendaval. O medo não era apenas externo. Dentro deles, uma batalha silenciosa corroía os alicerces do que acreditavam ser inabalável. O amor, antes um refúgio, tornava-se também um fardo, um elo perigoso que podia ser usado contra eles. As sombras de figuras encapuzadas que passavam pelas ruas, os olhares furtivos, o toque frio de envelopes anônimos na porta do escritório, tudo isso transformava o mundo em um labirinto traiçoeiro, onde cada passo em falso podia ser o último. E naquele cenário de ameaças invisíveis, Helena sentia a linha entre a justiça e a vingança se borrar, a pessoa que ela lutava para proteger tão próxima quanto o sopro da tempestade. A ironia cruel da situação era um símbolo cortante. Amar o inimigo, lutar contra o próprio coração enquanto enfrentava os fantasmas da corrupção. Enquanto a cidade dormia sob o véu da noite, eles permaneciam acordados, com os sentidos aguçados, prontos para o que viesse, conscientes de que a batalha final estava chegando. Era um momento em que tudo podia ruir ou, quem sabe, renascer das cinzas. Mas para isso, eles precisavam estar prontos para o preço que a coragem exige. A noite parecia um manto negro que engolia tudo ao redor, e a cidade dormia alheia ao terremoto silencioso, prestes a sacudir as vidas de Helena e Davi.
O frio cortante era quase um espelho da frieza que começava a se infiltrar nas relações e nas certezas até então firmes. Helena andava pelas ruas estreitas, o passo apressado ecoando nas calçadas molhadas pela garoa fina que insistia em cair. Cada respiração formava nuvens no ar gelado, como se seu próprio corpo lutasse para se manter vivo diante do caos iminente. A mensagem recebida em seu celular: "Eles sabem. Cuidado." Era um soco no estômago, um aviso sombrio que fazia seu coração disparar em um ritmo caótico. Na manhã seguinte, o tribunal fervilhava como um vulcão prestes a entrar em erupção. O cheiro forte de café misturava-se ao ar pesado de tensão, enquanto olhares inquisitivos se cruzavam entre advogados, jornalistas e juízes. Helena, firme, sentia as mãos suarem, mas o fogo que ardia em seu peito era maior do que o medo. Davi estava ao seu lado, mas a distância invisível entre eles era palpável. Seu olhar carregado de culpa e indecisão dizia tudo o que as palavras não conseguiam. O amor deles estava preso numa encruzilhada perigosa. Quando o pai de Davi entrou no tribunal, o ambiente pareceu congelar. A presença dele era como uma sombra longa e ameaçadora, uma personificação do poder corrupto que Helena tentava derrubar. O silêncio que caiu entre eles foi uma metáfora cruel para o duelo silencioso entre justiça e impunidade. À medida que as acusações eram lidas, o som das palavras batia contra Helena como marteladas num ferro em brasa. Cada frase um golpe, cada prova um risco. Mas a verdadeira bomba explodiu quando um aliado inesperado revelou-se um traidor, entregando documentos que viraram o jogo, transformando aliados em inimigos e amigos em suspeitos. Helena sentiu o chão escorregar sob seus pés, o peso da traição, um nó apertado na garganta. O amor que nutria por Davi agora era uma corda frágil prestes a arrebentar, deixando-a pendurada no vazio da dúvida. Num turbilhão de emoções, ela encarou a escolha mais difícil de sua vida. Seguir o caminho da justiça, custasse o que custasse, mesmo que isso significasse perder o homem que amava, ou ceder ao medo, proteger seu coração e abandonar a luta. O conflito interno era uma hipérbole viva, um furacão que ameaçava consumir sua alma, onde cada pensamento era uma batalha entre razão e paixão, dever e desejo. O tribunal tornou-se o palco de um drama onde cada olhar carregava a tensão de um futuro incerto. E naquele momento, Helena compreendeu que a justiça nunca é simples, e o preço para alcançá-la pode ser devastador. Enquanto as luzes do tribunal brilhavam sob os holofotes, iluminando os rostos tensos, Helena encontrou no fundo do seu ser uma força silenciosa e inabalável, uma coragem que não vem da ausência de medo, mas da decisão firme de enfrentá-lo. O tribunal, que dias antes fora palco de confrontos e acusações ardentes, agora repousava num silêncio pesado, quase sufocante. As luzes bruxuleantes lançavam sombras trêmulas pelas paredes, como se o próprio espaço respirasse o peso da tragédia recente. O ar carregava uma mistura densa de poeira e tristeza, um lembrete olfativo de tudo o que foi destruído, mas também de tudo o que ainda poderia florescer. Helena caminhava devagar, cada passo reverberando contra o chão frio, como um eco de sua própria alma dilacerada. Seu corpo exausto carregava as marcas invisíveis da batalha, as noites em claro, as decisões impossíveis, a dor do amor que virou campo minado. Seu olhar, perdido na penumbra, refletia uma mistura crua de derrota e uma determinação quase mística. O vazio à sua volta era um espelho da solidão interna, a solidão de quem lutou por justiça em um mundo manchado pela corrupção e por isso teve que pagar um preço alto demais. O cheiro do papel queimado ainda parecia dançar no ar, um símbolo cruel das promessas e sonhos que se desvaneceram em cinzas, mas foi justamente nesse abismo que uma pequena chama começou a brilhar, tímida e delicada. A dor, embora lancinante, abria espaço para a reflexão, para a aceitação. No silêncio quase sagrado daquele momento, Helena compreendeu que as feridas abertas não eram apenas cicatrizes, mas portas para uma nova forma de existir. Davi, por
Sua vez estava ali, uma presença silenciosa e carregada de culpa. O brilho vibrante de seus olhos tinha se perdido, substituído por uma névoa cinzenta que falava da luta interna entre o sangue que o vinculava a um pai corrupto e o amor sincero que nutria por Helena. Ele parecia uma figura esculpida na dúvida e no arrependimento, cada gesto seu um sussurro de conflito. Quando finalmente suas mãos se entrelaçaram, um contato simples, mas carregado de significado, houve um instante onde o tempo pareceu congelar. Davi rompeu o silêncio, sua voz embargada revelando o peso da verdade que carregava. Eu me perdi num labirinto de mentiras e promessas vazias, mas você me mostrou que ainda existe um caminho, mesmo que estreito e cheio de pedras. Helena sentiu as lágrimas escorrerem silenciosas, não apenas pela dor, mas pela esperança que aquelas palavras despertavam. Eles não eram mais apenas vítimas das circunstâncias, mas protagonistas de uma história de transformação. A verdadeira justiça, pensou ela, não reside só nas leis escritas, mas na coragem de olhar para dentro, reconhecer as próprias falhas e escolher recomeçar. A batalha que travaram fora dolorosa, sim, mas também necessária para abrir espaço para a renovação. Enquanto o sol começava a tímida ascender no horizonte, tingindo a cidade com tons dourados e quentes, Helena e Davi sabiam que a jornada à frente seria longa e incerta, mas que naquele amanhecer havia uma promessa silenciosa. Mesmo das ruínas mais profundas pode brotar a vida mais vibrante. Era o renascer após a tempestade. Uma metáfora viva da esperança que resiste, mesmo quando tudo parece perdido. O sol já derramava seus primeiros raios sobre a cidade, tingindo as fachadas cinzentas com um dourado suave, quase como se a própria luz fosse uma promessa de renascimento. Mas mesmo com a beleza da manhã, o ar ainda pulsava com a memória das batalhas travadas, batalhas silenciosas, profundas, internas, que deixaram marcas indeléveis na alma de Helena e Davi. Eles estavam ali, juntos não mais reféns de um destino cruel, mas como sobreviventes de uma tempestade devastadora que os transformou para sempre. A justiça que Helena buscou incansavelmente não foi entregue em um instante glorioso, não se resumiu a um veredito. Ela se tornou um processo de reconstrução, de valores, de amores de si mesma. E essa transformação é um símbolo, não só deles, mas de todos nós que enfrentamos dilemas, medos e escolhas que parecem maiores do que a gente. Porque, no fundo, a verdadeira justiça está no renascer a cada queda, na coragem de se abrir para a luz, mesmo quando o mundo ao redor insiste em ficar escuro. A vida, com suas metáforas invisíveis, se revela assim como o rio paciente, que esculpe a rocha com insistência e suavidade, movido pela esperança. E é essa esperança, tênue e resistente, que pulsa em cada coração que escolhe lutar, amar e recomeçar. Helena e Davi entenderam que o amor e a justiça não são opostos, mas forças complementares, caminhos que às vezes se cruzam na dor, mas sempre podem florescer na verdade. Eles descobriram que os maiores desafios podem se tornar as mais belas oportunidades para encontrar sentido e propósito. E é exatamente essa reflexão que eu quero deixar com você. A vida é uma novela viva, feita de episódios intensos, enredos, complexos e personagens imperfeitos. Mas cada capítulo traz a chance de reescrevermos nossa história, de escolher o amor e a coragem como guias. Se essa história tocou seu coração, se despertou em você uma chama de esperança, um desejo de transformação, convido você a fazer parte dessa jornada aqui na telinha. Deixe seu comentário. Compartilhe suas emoções, suas dúvidas, seus pensamentos. Porque aqui, histórias que conectam pessoas ganham voz. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos, cheios de emoções, reviravoltas e lições que vão mexer com você. Porque, no final das contas, todos nós somos protagonistas da nossa própria história, e cada dia é um convite para recomeçar, amar e lutar por aquilo que acreditamos.